A Fertilizantes Fardim atua há mais de 20 anos no mercado em todo o território brasileiro. A empresa conta com agrônomos, técnicos e representantes devidamente treinados e capacitados para atender às necessidades de cada produtor. A empresa Fardim atua no ramo de fertilizantes com os produtos da linha de solo, Nutrisolo Perfil, Nutrisolo Max, Nutrisolo Bio, com a linha de fertilizantes de semente, enraizadores, Nutricid, Nutrilong e com a linha de foliares F1, F2, F3, F4, F5 e F7. E alguns outros fertilizantes especiais, fertilizantes para semente, fertilizantes para solo e fertilizantes especiais também para folha, de acordo com a necessidade de cada cultura, tá? Em cima de análise de solo, análise de semente e análise de folha. Como a gente pode ver, a gente está no mês de fevereiro de 2011, com alto índice pluviométrico aqui na cidade de Sorriso, norte do Mato Grosso, e a pastagem, a realidade do Brasil é essa que vocês veem, né? Não tem massa foliar para o gado comer. A pastagem dessa é em torno aí de menos de meia cabeça por hectare. Então, a real necessidade da gente fazer uma recuperação de pastagem é por plantas por metro, né, e massa verde com fibra, teores de cálcio, magnésio, enxofre, zinco, boro e NPK, nos níveis ideais para que a gente possa ter um nível de fibra na planta em torno aí de 30 quilos por cabeça, 30 a 50 quilos por cabeça por dia, né? O que a gente deve analisar é o sistema radicular, porque acontece muito, né, a respeito de morte súbita, pastagem não aguentar, porque a raiz fica muito superficial. Nessa época, está chovendo aí em torno de 500, 400 milímetros por mês, a gente consegue uma planta dessa, que essa planta fique viva ainda, né? Porque a gente vê que a raiz é muito superficial. A hora que secar, em meses aí de maio, junho, julho, secar a parte de cima, a gente não vai ter água e provavelmente essa planta morra, né? O que a gente tem que estimular através de produtos nossos como Nutrilong é fazer essa raiz descer para baixo, em torno de 40, 50, 60, até 1 metro, abaixo de 1 metro de profundidade, e buscar água lá embaixo. Então o adubo, ele não faz milagre, ele não funciona sozinho, né? Ele fica por cima, desce, Nutrisolo Perfil, por exemplo, desce uns 30, 40 centímetros, mas a gente precisa ter raiz lá. Por isso é necessária a pulverização de Nutrilong, F3, né, e outras necessidades fisiológicas da planta, tá? Necessidades químicas da planta, como o que é detectado na análise foliar. Por exemplo, o que a gente vê aqui visivelmente é deficiência de zinco nas bordaduras com defeitos, né? A gente vê deficiência de zinco, né? A gente que tem uma certa prática, deficiência de magnésio, né? Por exemplo, deficiência de magnésio, entendeu? E até mesmo deficiência de boro, folhas enrugadas como essa aqui, né? Essa aqui é uma deficiência de boro na planta. É uma planta que, se a gente analisar a folha, vai encontrar não 50 ppm de boro, mas em torno de 5 a 10 ppm de boro, 10% do que a planta precisa, tá? Então, não adianta a gente fazer uma adubação aqui de NPK, calcário, calagem, né? A braquiária, ela é feita para terra ácida. Não há grande necessidade de calcário, e sim os elementos químicos que a planta precisa, como magnésio, cálcio, enxofre, boro, zinco, fósforo, potássio, né? Aqui vamos falar do principal problema que os pecuaristas temem, a morte súbita, né? O principal problema da morte súbita é a falta de raiz na planta. Quando a planta não tem muita raiz, em profundidade adequada, vem a seca e falta água para a planta, né? Com a nossa tecnologia de tratamento de semente ou tratamento via foliar para estimular enraizamento, você tem um bom sistema radicular e você consegue
aprofundar as radicélulas da planta, né? Fazendo com isso que se aprofunde mais as raízes e com que a seca e a morte súbita não acabe com a sua pastagem. A gente está recuperando pastagens que aí tem em torno de 3 a 4 plantas por metro quadrado e tornando viável novamente, sem o produtor precisar de arar a terra, gradear, enleirar, né? Calcário, fazer o calcário, gasto com óleo diesel. Com 45, 60 dias a gente já está com gado em cima, numa lotação máxima, através de recuperação de raízes das plantas, né? Através de Nutricide, Nutrilong, né? F3 anti-estresse, que é o produto para estimular a fotossíntese da planta, para a planta enraizar, né? E com isso a gente consegue uma boa pastagem. O pasto deve ser tratado como outras culturas, recebendo cuidados desde sua implantação. O primeiro deles é a escolha da forrageira adequada para a terra da propriedade. E para isso, o produtor precisa providenciar a análise do solo. De acordo com a análise de folha, análise de solo, a gente pode adubar mais ou menos de acordo com a capacidade de carne que a gente quer tirar por hectare. As imagens que a gente vê é de uma pastagem que pode agregar 20 cabeças por hectare. É possível, né? A média nacional é em torno de meia cabeça por hectare. A gente consegue dobrar, triplicar a capacidade de cabeças por hectare no Brasil, sem desmatar, sem degradar nada o meio ambiente, né? Simplesmente fazendo uma adubação adequada para cada tipo de pastagem e cada tipo de fazenda, né? Em cima de análise de solo e folha. A fertilização visando corrigir ou melhorar teores de elementos como nitrogênio, fósforo e microminerais é de suma importância para o sucesso da implantação da pastagem, sua produção e perenidade. Equilibradamente a gente aduba em cima das necessidades. E o que a gente vem encontrando não é só a deficiência NPK, é a deficiência de todos os elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, que são os macros, cálcio, por exemplo, e os micros, zinco, boro, manganês e cobre, que são muito importantes para a pastagem. Por exemplo, o que a gente vê aqui visivelmente é deficiência de zinco nas bordaduras com defeitos, né? A gente vê deficiência de zinco, né? A gente que tem uma certa prática. Deficiência de magnésio, né? Por exemplo, deficiência de magnésio, entendeu? E até mesmo deficiência de boro, folhas enrugadas como essa aqui, né? Essa aqui é uma deficiência de boro na planta. É uma planta que, se a gente analisar a folha, vai encontrar não 50 ppm de boro, mas em torno de 5 a 10 ppm de boro, 10% do que a planta precisa. Uma causa frequente de insucesso é o plantio de quantidade insuficiente de sementes. Cada capim precisa de um número certo de plantas que germine e dê início ao pasto. Agora vamos mostrar a necessidade de uma boa adubação para uma boa produção de sementes em pastagem. É importante o pecuarista adubar para também sementear a tua pastagem para que produza semente, para ficar um banco de semente no solo, né? Aqui estamos vendo a semente meia verde, ainda verde, mas ela vai madurar, totalmente viável. E a gente sabe que apenas 3 plantas nascidas por metro por hectare, 3 plantas por metro, você fecha 1 metro quadrado de capim, né? Na realidade aqui você consegue no metro quadrado mais de 500 sementes, né? Então você tem um banco de sementes no solo, que vai cair no solo, muito melhor. Para sementeiros, né, a gente está vendo estudos através da Exalc e do professor Malavolta, fala que a gente precisa ter 50 ppm de boro, de 50 a 70 ppm de boro. O que a gente encontra na realidade brasileira da pastagem é em torno de 5 a 10 ppm de boro. Então é uma fome muito grande. E sem boro, todo mundo sabe que a gente não liga o tubo polínico da planta através da semente, né? Então o que a gente faz?
introduz, através do produto Nutrisolo, a gente introduz várias fontes de boro para que não haja deficiência durante o ciclo da planta, né? O ciclo anual. A gente coloca várias fontes, tipo tetraborato, ácido bórico, olexita, né? E muitas outras fontes que a gente pode adequar de acordo com a necessidade da cultura ou da pastagem. Hoje, com sede em Sorriso, Mato Grosso, e suas filiais em Água Boa e Alta Floresta, Mato Grosso, Ângulo, Paraná, Catalão, Goiás, João Pinheiro, Minas Gerais e Birigui, São Paulo, trabalham para otimizar os resultados de todos os tipos de cultivos, bem como nos plantios de soja, milho e algodão. Vale a pena usar, a empresa tem dado assim, não só uma assistência na venda, mas o mais importante de todo agricultor é preciso saber assim, assistência pós-venda. A maneira de aplicação, a época de aplicação, tem vários estágios que a lavoura se desenvolve, R1, R2, R3, até o R5, que é a formação de grão. E nesse intervalo, nessa formação, é que existe essa aplicação dos aminoácidos, que são os micronutrientes que não vão no solo quando você aplica caso de fertilizante e adubo formulado com 0,18,18, com 20,20. Então, tanto na aplicação na cultura do milho como na cultura do soja, eu estou satisfeito com a Fardim por ter me auxiliado em aplicar esse produto. Então, assim, recomendo àqueles que tiverem condições de aplicar, se não quiser fazer a área toda, mas que faça alguma experiência, como eu vinha fazendo, quantia de hectare por ano, e vai chegar com certeza à conclusão que vai aplicar em 100% da lavoura. Então, nós tínhamos alta infestação de pratilencos, né? E usando os produtos da Fardim, principalmente no tratamento de semente, deu para você resolver bem, quase 100% o problema de pratilencos, né? Diminuiu praticamente deixando a zero, né? A gente trabalha já com os produtos da Fardim há praticamente 6 anos. Estamos trabalhando com a linha completa para cebola, melancia, maracujá, soja, milho, arroz. E a gente tem visto um resultado muito satisfatório. Os produtores que aderiram aos produtos estão muito contentes com os produtos, estão sentindo o resultado a cada dia. Os produtos são de alta qualidade. E além, é claro, de diversas outras culturas para frute, horti e granjeiros. Comecemos a usar o produto da Fardim e nunca mais parou, né? Principalmente na chuva, a gente só usa esse tipo de produto, né? que dá mais resultado, né? E temos até hoje usando ali, todos os anos, e cada vez está melhor, né? Os produtos Nutrisolo Perfil, Nutrisolo Max, Nutrições Foliares, com as devidas necessidades apresentadas em diagnose foliar, buscam a otimização. Em pastagem, podemos apresentar um aumento de 3 vezes a sua lotação por hectare com a devida adubação, dependendo da situação da degradação, ou até mais, com excelente pastagem de 50% a mais de fibra. Para quem tiver interesse em adquirir o programa de nutrição completo de plantas da Fertilizantes Fardim, tá? Adubos, fertilizantes, tratamento de semente ou a própria assistência técnica, entrar em contato com o call center da Estância Bahia, no telefone 66 3468 6600, e lá eles irão encaminhá-lo a nós. Fertilizantes Fardim. Produtividade com qualidade é a nossa especialidade.